Voltando à questão dos Estados Unidos, aí nós observamos um babalvismo que é digno de uma prostituta do cais do porto deslumbrada com turista gringo. Porque se existe uma definição da diplomacia brasileira, é a de uma prostituta deslumbrada que acha que vai virar a Julia Roberts do Pretty Woman, né? Pretty Woman, vai encontrar o Richard Gere. Vem num Trump como o salvador do Brasil. O Brasil vai ser tirado da zona do baixo meretrício e vai virar a princesinha, segundo a lógica desses lunáticos. E aí Eduardo Bolsonaro, esse jumento, chega nos Estados Unidos, coloca um bonezinho do Trump, com uma admiração cega, maluca, e ainda o seu papaizão permite a entrada de norte-americanos sem visto, enquanto não exige nenhuma contraprestação em relação aos brasileiros e nem mesmo em proteção aos brasileiros ilegais. A lógica de um governo que preza pela defesa dos seus próprios concidadãos significaria naturalmente a tentativa de regularização da situação dos imigrantes ilegais do Brasil. Só que o senhor Eduardo Bolsonaro não somente endossou a expulsão dos brasileiros ilegais, como ainda equiparou esses brasileiros ilegais que, por mais que naturalmente a situação possa ser irregular, de entrar no país, etc., não são pessoas criminosas, não são bandidos, não são nada. Muito pelo contrário, são pessoas que vão nos Estados Unidos buscar novas condições de vida, buscar trabalho, buscar sustentar suas famílias. E o que essa anta do Bolsonaro Kids fez? Simplesmente endossou a política do governo americano de expulsar os nossos nacionais nos Estados Unidos. Eu nunca vi um governo com tanto gosto de ficar de quatro para outro governo como esse. E aí nós nos perguntamos, já que o Bolsonaro adora alardear o patriotismo, o nacionalismo, etc., resta saber que tipo de patriotismo ele cultiva. Se é o patriotismo israelense ou o patriotismo norte-americano, porque brasileiro com certeza não é. E relembrem que quando Trump causou um incidente com o México, inclusive querendo que os mexicanos construíssem um muro para impedir que os seus próprios nacionais saíssem do país, quando eu afirmei que aquilo ali pode ser um aviso para nós, já que a forma como os americanos tratam a América Latina é como se fosse um quintal, muita gente dessa neodireita ficou escandalizada comigo. Quer dizer, o México tem mais é que se fuder. Foi isso que esse pessoal falou. É a mesma coisa com os brasileiros. Os brasileiros têm mais é que se fuder. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro pai e os Bolsonaros Kids acham que nós somos abertamente inferiores aos americanos, então temos que ser tratados como cidadãos de segunda classe, ou então como verdadeiras empregadinhas, como verdadeiras putinhas. E aí nós percebemos um governo que subestima o potencial da nação. E é isso que nós percebemos nessa mentalidade de colonizada, essa mentalidade de vira-lata no governo Bolsonaro. Mentalidade de vira-lata que tem a ver com aquele charlatão da Virgínia que praticamente remodelou a diplomacia brasileira para o caos, ou então para a total submissão a Estados Unidos e Israel. Porque essa que é a grande questão. Porque é isso que irá acontecer se nós não tomarmos cuidado com esses dois idiotas, esse Ernesto Araújo, que é um oportunista, e esse estúpido, que é o Felipe Martins. E, claro, depois de toda essa palhaçada, o Brasil estava confiante de que iria entrar na OCDE e, evidentemente, que o governo americano começou a colocar a sua vadiazinha em banho-maria. Sabe aquela cena da mulher que abre as pernas para o cara, pensando num casamento? E aí o cara começa a enrolar, né? Começa a boicotar. A mulher marca o encontro com o cara e o cara, não, olha, eu tenho um trabalho, não sei o que, tenho uma pelada aí com os amigos, aí depois eu te como em outro lugar, sabe? Depois eu te como em outra hora. É assim. Foi a relação do Brasil com a OCDE e com os Estados Unidos. E evidentemente que, como os Estados Unidos concorrem em vários setores da economia contra nós,
eles só fizeram colocar o Brasil em banho-maria. E, evidentemente, o Brasil foi forçado a se aproximar cada vez mais do mundo árabe, como também da China. E imaginem se nós seguíssemos a lógica de protozoário, de débil mental desses Olavetes, de Olavo de Carvalho, que não entende porra nenhuma de diplomacia. Pelo menos diplomacia brasileira, esse pessoal não entende nada. Eles são rasos. Imaginem se nós nos afastássemos da China e do mundo árabe. O prejuízo econômico que nós teríamos já com essa crise, com essa recessão econômica que nós passamos durante um bom tempo. Que merda seria? E vocês acham mesmo que os Estados Unidos e outros países não ocupariam o espaço que nós conquistamos no mercado árabe, no mercado chinês? Vocês são tão idiotas assim. Eu digo, esse pessoal, Terça Livre, Comuna Killers, toda essa galerinha não leu outra coisa senão essa subliteratura neoconservadora norte-americana e ao mesmo tempo mostra um desconhecimento olímpico da diplomacia brasileira. Sim, seria um desastre monumental. E a despeito de uma coleção imensa de fracassos, Donald Trump, alardeando uma mentira contra o governo brasileiro, ou seja, de que nós manipulamos o câmbio para tornar mais baratas nossas exportações, não somente colocou vetos à nossa carne, como também tributou o nosso aço e o nosso alumínio. Então observem que nessa aproximação Brasil-Estados Unidos foi um completo fracasso. Na verdade foi um ato de subserviência, um ato de cegueira política, um ato de cegueira diplomática, que um tal nível de incompetência desse, que é vergonhoso. Até que ponto uma nação como o Brasil, que embora não sendo uma nação que pertence aos grandes, mas também não pertence aos pequenos, nós somos uma das 10 maiores economias do mundo. Nós somos uma potência geopolítica na América Latina. E esses asnos simplesmente nos reduziram a uma província norte-americana e nos reduziria a uma província israelense.